No coração eterno da China, entre vales nebulosos e picos elevados, encontra-se uma terra onde o tempo parece suspenso. Aqui a natureza e as artes habitam em harmonia. Essas paisagens majestosas deram origem a alguns dos maiores tesouros da civilização chinesa, mas os antigos templos que abraçam as encostas íngremes são apenas uma única faceta, pois as montanhas sagradas de Wudong escondem muitos segredos não revelados. O berço do taoísmo, da medicina tradicional e das artes marciais, o Wudong é uma cordilheira localizada na província de Hubei, no centro da China, a cerca de 1.200 quilômetros ao sul de Pequim. Cobre mais de 400 quilômetros quadrados e consiste em uma sucessão de picos íngremes e ravinas profundas. O clima muito úmido da região envolve esses vales suspensos em uma névoa perpétua, conferindo à região uma aura de mistério. Neste cenário espetacular, agarrado às encostas rochosas da montanha, encontra-se um vasto complexo de templos e mosteiros medievais. Esses edifícios formam um grupo de mais de 60 locais agora inscritos pela Unesco na lista do Patrimônio Mundial. Além de seu mérito arquitetônico excepcional, foi desta região única que o taoísmo floresceu. Os edifícios mais antigos datam do século VII, mas a maioria deles foi construída no século XV, durante a dinastia Ming, quando o imperador Zhu empreendeu uma série de grandes projetos de construção, sendo o mais famoso a Cidade Proibida em Pequim. O imperador enviou mais de 20.000 soldados para as montanhas Wudong, a fim de construir templos em homenagem a Zhenwu, um importante deus taoísta. De acordo com a lenda, Zhenwu nasceu em uma família real, mas renunciou ao trono aos 15 anos. Ele então se aposentou aqui como um eremita para buscar a verdade. Após 4 décadas como asceta, ele voou para o céu e se tornou imortal. No passado, esta magnífica cabeça de dragão de 3 metros esculpida em rocha sólida e posicionada sobre um despenhadeiro, serviu como um incensário. Aqui, devotos intrépidos desafiavam o precipício para demonstrar sua piedade ao Deus. Hoje, após orar, os visitantes simplesmente jogam uma moeda nesta tigela. A diversidade arquitetônica dos edifícios sagrados de Wudong é altamente representativa da arte e da arquitetura das sucessivas dinastias que governaram. Ela atesta o gênio de 1000 anos de civilização. Alguns dos templos e mosteiros ainda estão ativos. A tradição monástica permanece viva aqui, apesar de ter caído em desuso durante meados do século XX. Na tentativa de erradicar os valores tradicionais, a Revolução Cultural, iniciada por Mao Zedong, suprimiu todas as formas de crenças religiosas. Muitos templos na China foram destruídos, mas o remoto complexo Wudong escapou da destruição. A comunidade religiosa taoísta, que fugiu durante a purga, retornou desde então, e agora compartilha Wudong com hordas de turistas.
Os visitantes chineses, ansiosos para recuperar o lado esquecido de seu patrimônio cultural, são cada vez mais numerosos na região. O recente surgimento de uma classe média na China provocou um aumento no turismo. Para esses novos turistas, Wudong é um destino popular, tanto pela beleza da paisagem quanto pelos inestimáveis locais religiosos encontrados aqui. Há, por exemplo, cerca de 1.500 estátuas de bronze, ferro, madeira ou pedra, além de centenas de objetos sacrificiais. Sem mencionar numerosas pinturas clássicas e esculturas pré-históricas, esculpidas na rocha. Mas grandes multidões de turistas apresentam certos problemas. Para descobrir completamente este extenso local, os visitantes precisam ficar em Wudong por vários dias. Como resultado, gigantescos complexos hoteleiros foram construídos nas proximidades do parque. Para preservar seu frágil ambiente, veículos particulares são proibidos dentro do parque. No entanto, há uma vasta rede de ônibus de traslado movidos a gasolina. Dadas as distâncias que separam os diferentes templos, esses ônibus são indispensáveis para visitar os vários locais, mas caminhar pelas trilhas íngremes ainda é a melhor maneira de descobrir a verdadeira sensação do lugar e de conhecer os monges que lá vivem. Não muito longe dos locais, na cidade de Wudongshan, o patrimônio do passado se mistura com o presente. Os preceitos taoístas influenciam muitos aspectos da vida cotidiana. A medicina tradicional chinesa é um exemplo primordial dessa tendência. Suas origens estão perdidas nas brumas do tempo. A medicina tradicional chinesa sustenta que a saúde do corpo e a da mente estão ligadas e que a doença é a consequência de uma circulação incorreta da energia, a energia vital chamada Qi. O Qi flui pelo corpo ao longo de meridianos associados a diferentes órgãos e vísceras. A doença resulta de uma obstrução desse fluxo vital. Os praticantes devem determinar a causa do distúrbio e redirecionar o fluxo da energia agindo sobre certos pontos precisos, notavelmente através da acupuntura. Para dores de estômago, é este ponto. Que tal uma cadeira? Sinto a energia se reunindo no centro. Sim, sim, sim. Outras práticas associadas ao taoísmo podem melhorar o fluxo de Qi no corpo e até mesmo alcançar harmonia com o Tao. Tao, traduzido aproximadamente como o caminho ou a via, é o conceito fundamental que designa a ordem natural do universo. O Tao é o objetivo final de todos os taoístas, um estado de completa autorrealização, a promessa de criatividade e longevidade. A cidade de Wudongshan é uma boa base para visitar as montanhas Wudang. As multidões de turistas são uma fonte importante de renda para a cidade, que é habitada principalmente por pessoas que migraram do campo circundante, na esperança de melhorar suas condições de vida. Os mercados noturnos são muito populares na China. Os visitantes se misturam com os locais que gostam de passear ao anoitecer e comprar sua refeição da noite.
Aromas apetitosos dos carrinhos de comida móveis preenchem o ar com a variedade de especialidades gastronômicas que atestam a diversidade da culinária chinesa. Aqui, os consumidores compram frutas e vegetais exóticos diretamente dos produtores. Em Wudongshan, os estilos de vida modernos estão gradualmente substituindo as maneiras tradicionais. Como em todas as cidades chinesas, o tráfego de veículos é muito intenso. O contraste com a atmosfera pacífica das montanhas sagradas é impressionante. Deixamos a cidade barulhenta em busca da tranquilidade das montanhas. Não muito longe dos antigos templos, a disciplina taoísta pode ser vista no ensino das artes. No coração da selva, nesta pequena aldeia isolada nas encostas das montanhas Wudong, uma escola de música perpétua a arte de um dos mais antigos instrumentos musicais tradicionais chineses. Inspirados por esta paisagem tão ideal para a contemplação, os alunos se dedicam ao estudo do Guqin. Este instrumento, dedilhado, é um tipo de cítara. Com 1 metro, possui 7 cordas, feitas de seda torcida. Chamado de instrumento dos sábios, a música do Guqin incorpora todo o refinamento e sofisticação da civilização chinesa. Não há muitos luthiers que ainda fazem o Guqin por métodos tradicionais, mas esta escola de música também é renomada pela qualidade de seus instrumentos. Há muitos clientes, mas a construção de um Guqin é um processo longo e complexo. Os compradores esperam mais de 10 anos pelo seu instrumento. O som extremamente suave e sutil do Guqin torna-o um instrumento muito difícil de tocar. A menor nuance na digitação produz tons muito diferentes. Dominar o Guqin requer cerca de 20 anos de prática. Hoje, existem menos de 1000 intérpretes habilidosos e apenas cerca de 50 mestres reconhecidos. O repertório clássico do Guqin já compreendia milhares de obras, mas hoje, apenas cerca de 100 peças ainda existem. Essas composições complexas evocam a história, a mitologia e a filosofia desta grande civilização. A profundidade emocional deste instrumento baseia-se na harmonia entre as forças complementares de plenitude e vazio, de Yin e Yang. Aqui novamente encontramos os preceitos básicos do Tao.
Tocar o guqin é uma forma de meditação. De fato, as pinturas clássicas chinesas frequentemente retratam o instrumento nas mãos de um asceta solitário, perdido na contemplação da natureza. O Parque Nacional Wudongshan é um importante santuário botânico. Ele contém numerosas plantas medicinais. Mais de 800 são espécies raras. A mais renomada de todas, é claro, é o chá. As plantas de chá são cultivadas em terraços seguindo os contornos naturais das encostas em altitudes entre 800 e 1.200 metros. Wudong Dao Chá, uma variedade notável de chá verde, é uma colheita de folhas jovens colhidas logo após a temporada de chuvas. Cultivado usando habilidades ancestrais, é um dos produtos agrícolas mais exportados da província de Hubei. De acordo com um famoso provérbio chinês, uma xícara de chá por dia manterá o médico afastado para sempre. Muitas propriedades medicinais são atribuídas ao chá. Seus poderosos antioxidantes têm uma ação anticancerígena, além de reduzir a hipertensão e o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. O tianin, encontrado no chá, é um excelente remédio anti-estresse. Este chá servido 3 vezes terá um gosto muito diferente a cada vez. O chá é altamente apreciado pelos chineses por todas as suas propriedades terapêuticas. Longe de ser uma mera bebida, o chá é uma verdadeira instituição social e culinária, encontrada em todos os aspectos da vida cotidiana. O chá também é inseparável do taoísmo. Para revelar seus atributos mais nobres, o chá deve ser preparado de acordo com um procedimento estritamente codificado. A cultura do chá chinês é uma arte antiga, que também serve como uma técnica de concentração, e é ensinada aos jovens monges de Wudang. O chá ajuda a acalmar o corpo e a mente. Ele se presta à meditação. Seu sabor sutil permite que se entre em harmonia com a natureza. Os taoístas consideram-no um elixir da juventude, útil em sua busca pela imortalidade. Ao anoitecer, as montanhas estão vazias, os caminhantes se foram e a serenidade retorna. Os mosteiros dormem pacificamente. Todos os dias, às 5 horas da manhã, as freiras do Templo da Nuvem Roxa celebram um serviço ritual. Os taoístas de Wudong pertencem à escola Kanzen, que é conhecida por sua mente aberta. Desde suas origens, as mulheres são bem-vindas na ordem. Elas podem até se tornar sacerdotisas.
As freiras oficiam ao som de música tradicional. Elas leem textos sagrados e cantam canções litúrgicas na presença dos fiéis, sob o olhar benevolente das estátuas dos imortais. Enquanto a maioria das comunidades monásticas vive em reclusão, os monges de Wudong acolhem abertamente o público. Eles às vezes até convidam leigos a participar do serviço. Obrigado. Uma sacerdotisa preside o restante da cerimônia. Diante de um altar preparado para a ocasião, seu vestido tradicional é decorado com motivos bordados de símbolos que representam o céu e a terra, os elementos naturais, a vida animal e vegetal e as virtudes do espírito. Ela também usa um alto chapéu taoísta preto, coroado por uma pequena coroa dourada com pequenas pérolas, que tilintam. Os fiéis se ajoelham, se curvam e se levantam, seguindo o ritmo da cerimônia. O incenso é onipresente na espiritualidade chinesa. Ele tem sido usado por milhares de anos. É uma ligação entre a terra e o céu, porque sua fumaça é reputada por levar orações ao céu. O incenso também serve para purificar lugares sagrados e seus ocupantes. Os chineses mais supersticiosos o usam todos os dias em casa e devem ir, pelo menos uma vez por mês, queimar um incenso no templo. Com o tempo, o taoísmo assumiu aspectos de uma religião, enquanto se misturava com crenças populares, mas suas origens são mais semelhantes ao ensino filosófico. Você precisa se perder na floresta para buscar as raízes dessa doutrina.
Este pequeno templo, conhecido apenas por iniciados, é dedicado a Lao Tzu, frequentemente representado como um homem idoso, com uma barba eternamente branca. Acredita-se que ele tenha vivido entre os séculos VI e V a.C., ao mesmo tempo que outro pensador influente, Confúcio. Lao Tzu é considerado o pai do taoísmo e é autor de seu livro fundador, o Tao Te Ching, Livro do Caminho e da Virtude. Escrito em verso, o Tao Te Ching é uma coleção de máximas metafóricas, com significados enigmáticos. Ao contrário da filosofia de Confúcio, que busca melhorar as relações humanas por meio da moral, o taoísmo refuta a vida em sociedade. Para encontrar a paz interior, o indivíduo deve seguir o Tao, o caminho, a fim de alcançar o equilíbrio entre as forças opostas do Yin e do Yang, o visível e o invisível, a luz e a escuridão. Essa harmonia deve ser encontrada na imitação da natureza, selvagem e autêntica. As concepções taoístas do mundo influenciaram certas práticas ancestrais. O exemplo mais eloquente é, sem dúvida, o das artes marciais. Ao contrário do Kung Fu, uma chamada arte marcial externa, herdada dos monges budistas da escola Shaolin, os monges taoístas de Wudong desenvolveram um estilo chamado interno, que considera a força interior superior à força muscular. O Tai Chi se origina dessa abordagem. O estilo Wudong é atribuído a um monge errante que se aposentou aqui com seus discípulos. De acordo com a lenda, ele teve uma revelação enquanto observava uma garça e uma cobra lutando. A flexibilidade do réptil e seu movimento contínuo permitiram que ele escapasse do ataque frenético do pássaro. A partir disso, o monge formulou os princípios fundacionais das artes internas, a primazia da flexibilidade sobre a rigidez, do intelecto sobre a força bruta. Uma disciplina surgiu desta escola chamada Qigong, que significa, literalmente, o domínio da energia vital. É praticado por milhares de entusiastas em todo o país, e sua prática foca nos aspectos espirituais e no domínio da respiração. Um tipo de ginástica marcial, o Qigong, é baseado em movimentos lentos que produzem o domínio do fluxo de energia pelo corpo. As técnicas de respiração estão no coração do treinamento. Também é uma forma de meditação que tem benefícios comprovados para a saúde. Não muito longe, um velho se entrega a uma disciplina bem diferente: a caligrafia. Apesar das aparências, esta arte também exige técnicas de respiração e posturas precisas, e a mesma demanda por concentração. A escrita chinesa, conhecida por seu estilo gráfico particular, é baseada no uso de ideogramas, símbolos gráficos que abrangem o significado de uma palavra ou uma ideia. O significante e o significado estão unidos em uma linha de beleza evocativa.
Disse que os caracteres chineses foram inventados há quase 3.000 anos antes de Cristo, por um sábio lendário. Equipado com 2 pares de olhos, ele podia perceber a natureza profunda das coisas e reproduzi-las com um símbolo correspondente. Ao longo dos séculos, a arte da caligrafia tornou-se a prerrogativa dos estudiosos. Com seu conhecimento de textos espirituais e clássicos literários, eles desempenharam um papel dominante no regime imperial e na sociedade chinesa. Longe de ser uma simples ferramenta de comunicação, a caligrafia na China é uma forma de arte importante cuja estética permeou todas as outras artes plásticas. Além de sua mera beleza, requer técnica e concentração. Essas são pinturas chinesas de animais. Uma vez que seu trabalho é concluído, ele coloca um selo sobre ele, mais do que uma simples assinatura. É uma forma de arte por si só. Em todo o país, o café da manhã é um dos momentos mais importantes do dia. Portanto, é uma refeição de verdade, servida quente e frequentemente salgada. É costume comê-lo ao ar livre. Baozi são pequenos pães recheados que são cozidos no vapor. Eles são muito populares, e há uma grande variedade deles. A massa é geralmente feita de farinha de trigo e água. Diferentes tipos de recheio incluem carne ou vegetais que são envoltos nessa massa levedada, e em seguida, tudo é cozido no vapor. Também há uma variedade doce recheada com pasta de feijão vermelho. Bom, bom dia, senhora. Outra especialidade bem conhecida, os noodles, são à base de um número infinito de pratos, guarnecidos com vegetais ou carnes em molhos. As sopas também são igualmente populares. Existem todos os tipos, à base de arroz ou vegetais, com ovos, carne ou peixe. Frequentemente, chineses comem com leite quente. Nas ruas que já estão muito movimentadas a esta hora da manhã, vendedores ambulantes e pequenas barracas tentam atrair clientes com suas especialidades caseiras.
Youtiao, traduzido literalmente como pedaço frito longo, é um donut cozido em óleo vegetal. Composto essencialmente de farinha, água e sal. Esta especialidade é consumida de várias maneiras, frequentemente mergulhada em leite de soja. De modo geral, os chineses gostam de frituras, sejam elas donuts, carne ou até mesmo espetinhos de insetos e répteis. Os clientes se reúnem aqui a caminho do trabalho, e não é incomum que esses restaurantes fechem assim que o horário do café da manhã termina. A emolduração é uma etapa essencial para aperfeiçoar o trabalho que foi realizado em papel de arroz muito fino, que é utilizado porque a tinta seca rapidamente nele. A caligrafia deve primeiro ser fixada a um suporte, ou seja, colada em um suporte mais rígido, frequentemente uma tela, que reforça o papel e garante uma melhor preservação da obra. Todo o conjunto é então prensado, para remover quaisquer bolhas de ar. Faixas de chifão de seda são adicionadas, enriquecendo a moldura e proporcionando nuances de cores e texturas. Finalmente, tiras finas de madeira são colocadas nas extremidades que serão usadas para pendurar a obra finalizada na parede. Foi na China que o papel foi inventado, e as técnicas de colagem datam da antiguidade. A emolduração não é um mero conforto, mas uma verdadeira arte que cria ao redor da obra um espaço propício à sua contemplação. Construído no pico mais alto da montanha chamada Pilar Celestial, reina a joia dos templos Wudong, o Santuário Dourado. Durante todo o ano, multidões se apressam para visitar este monumento, mas hoje os números são ainda maiores porque é o 9º dia do 9º mês do calendário chinês, e são 9 horas da manhã. De acordo com a crença popular, este é o momento em que o dragão desperta. Os chineses mais supersticiosos vêm ao Santuário Dourado em massa para queimar incenso, e assim trazer sorte para o ano que está por vir. O acesso ao cume é por uma passagem muito estreita. Embora a ascensão geralmente leve cerca de 15 minutos, pode levar até 4 horas, em um dia muito movimentado. O acesso ao cume é por uma passagem muito estreita. Embora a ascensão geralmente leve cerca de 15 minutos, pode levar até 4 horas em um dia muito movimentado. O Santuário Dourado é composto inteiramente de bronze, imitando madeira. Todos os seus elementos, desde as telhas até os pilares, incluindo as portas e as vigas, são feitos deste metal. Os elementos foram pré-fabricados em Pequim e transportados até o cume da montanha para serem montados.
Os construtores se esforçaram tanto porque a montanha não é apenas um simples pano de fundo. Aqui, a paisagem é verdadeiramente sagrada e a natureza é venerada. O Pico do Pilar Celestial é uma das 5 montanhas sagradas do Império, e acredita-se que sustenta o Volte Celestial, o caminho dos homens para os céus. Na parte inferior do templo está o Palácio da Harmonia do Grande Pico, que abriga o Salão dos Livros Imperiais, bem como o de Escrituras Imperiais. Aqui, os monges podem consultar textos sagrados, uma atividade importante da vida monástica a qual dedicam 1 hora todas as manhãs e outra à noite. Nos grios e divisórias de madeira, ornamentos preciosos incluem figuras de contos e outros animais fantásticos, refletindo as crenças e a estética da dinastia Qing. Observe atentamente este fenômeno fascinante, pois ele contém uma riqueza de detalhes e nuances que são cruciais para entender completamente a sua importância e impacto. Não perca a oportunidade de explorar cada aspecto e descobrir o que torna isso tão especial. Obrigado. Após um dia de visitas, os turistas podem comer nas barracas. Para entender a alma de Wudong, às vezes é necessário se perder na montanha e não ter medo de sair do caminho batido. Nas profundezas da floresta, no final de um antigo caminho sagrado que serpenteia pela montanha, encontra-se uma caverna mítica. É aqui que o eremita que inventou as artes marciais internas se aposentou para teorizar sobre os princípios do Tai Chi e onde se tornou imortal. Uma pequena estátua comemora essa lenda, e é costume se curvar diante dela. Dentro da caverna, uma cozinha foi construída. Na hora do almoço, a grande atividade em torno do fogão. Mesmo hoje, a caverna é ocupada por um eremita, cujo retiro não é tão sereno quanto o de seus predecessores.
Você pratica Qigong e Tai Chi pela manhã. Todos os dias, um voluntário prepara seu almoço que tem o prazer de comer com seus visitantes, satisfazendo sua sede por sua sabedoria. O eremita oferece a cada um deles um pequeno presente de boas-vindas, sem esperar nada em troca. Apesar de sua grande idade, ele continua a praticar o austero ascetismo taoísta. Não tem problema sem preocupações. Sem preocupações. Envoltos em uma névoa misteriosa, os mosteiros de Wudong parecem estar fora do tempo. Mas milhares de ajudantes estão ocupados nos bastidores para funcionarem bem. A proximidade da cadeia de montanhas é um meio de subsistência para as cidades e vilarejos ao redor. Os distritos populares dos subúrbios da cidade fornecem uma força de trabalho diversificada. Camponeses, trabalhadores e artesãos. Dezenas de ofícios participam do fornecimento de bens e serviços necessários para a manutenção do local. Esta fábrica tradicional ainda produzia recentemente as telhas que cobrem os telhados dos templos. Neste ateliê, todas as etapas da fabricação eram manuais. Um conhecimento notável e trabalho árduo que proporcionou sustento para dezenas de trabalhadores. Mas há alguns anos, o Estado chinês fechou um bom número de fábricas de fabricação de telhas por razões ambientais. Na verdade, esta indústria é bastante intensiva em energia, e cozinhar a argila cria uma fumaça preta espessa, que é extremamente poluente. Aqui, este forno foi destruído pelas autoridades, e a fábrica desde então permaneceu inativa. Com sua forma curva característica, os telhados contribuem muito para o charme da paisagem local. Eles também são admirados pela riqueza de suas telhas ornamentais entrelaçadas. Apesar de seu refinamento, eles permanecerão estocados aqui, condenados ao esquecimento. E ainda assim, este monte de telhas poderia ter um destino bem diferente. Na verdade, alguns edifícios de Wudong não resistiram ao teste do tempo e hoje estão em ruínas. Bem longe da agitação da rota turística, o Wudang mantém um de seus exemplos mais orgulhosos. O Templo de Wulongong, ou o Palácio dos Cinco Dragões, foi o primeiro edifício taoísta a ser construído em Wudong, marcando o início de uma grande empreitada espiritual.
A lenda relata que no início do século VII, uma grande seca atingiu o Império do Meio. O governador de Wudong conseguiu, através da oração, fazer a chuva cair. O imperador o recompensou ordenando a construção do Salão do Dragão em sua província. Imperadores sucessivos usaram o taoísmo para impor seu poder. Eles embelezaram o local com novos edifícios para marcar a história com sua grandiosidade. Foi assim que o Salão do Dragão foi transformado em um templo, e depois, no Palácio dos Cinco Dragões. Hoje, o acesso é altamente controlado. Leva de 4 a 5 horas caminhando pela floresta para poder admirá-lo. Ao alcançá-lo, você pode, em total paz, realmente apreciar o esplendor do local. Aqui, mais do que em qualquer outro templo de Wudong, você é transportado no tempo. Os fãs de cinema certamente reconhecerão este cenário como aquele usado em muitos filmes de artes marciais, desde Karate Kid até Tigres e Dragões. O taoísmo deixou sua marca na antiga história do país. Seus preceitos, aplicados aos menores aspectos da vida cotidiana, atravessaram as eras e perduram até hoje. Seus ensinamentos continuam a se espalhar, influenciando as artes, moldando corpos e libertando almas. Desafiando as leis da natureza para provar sua devoção a ela, o povo chinês conseguiu encontrar nas montanhas sagradas de Wudong sua busca pela imortalidade